espaço de comentário aqui no Jornal da Noite. Hoje conto também com dois convidados. Começo por os apresentar. Do meu lado esquerdo está Adriano Luvunga, que é politólogo. Muito boa noite, Adriano Luvunga. Do meu lado direito está Edilson Mungwambi, que é economista. Muito boa noite, Edilson Mungwambi. Muito bem, caro telespectador, hoje selecionamos 4 temas. Vamos começar por discutir o aumento de taxas, vamos também falar da conferência de imprensa do Banco Central, vamos falar também dos resultados eleitorais divulgados pela CNE e lá mais por fim vamos também falar das suspeitas que recaem sobre a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, relativamente à corrupção. Comecemos pelas taxas e Adriano Luvunga, começo mesmo por si. O Instituto Nacional de Transportes Terrestres na Terra aumenta as suas taxas a partir do dia 5 de novembro, e isto em acompanhamento ao ritmo de outras instituições do Estado, como os registros notariados e o Gabinete de Informação. No Inater, há taxas que sobem 400%, outras 2.000%. A justificação é cobrir as despesas de produção, porque as instituições já não são capazes de as suportar. A minha primeira pergunta é se concorda com o argumento usado para o aumento destas taxas e se também concorda com os níveis de subida destas taxas. Boa noite, telespectadores. Bom, penso que este é um assunto que já tinha sido debatido. Ele volta pelos pronunciamentos da vice-ministra dos Transportes e Comunicações, que foi uma comunicação muito infeliz, que não toma em consideração aquilo que é o sentimento popular das pessoas e mostra também um desconhecimento por parte da ministra no que diz respeito ao acesso, por exemplo, da carta de condução como habilitação para o acesso ao emprego por maior parte dos jovens aqui na nossa sociedade. Ora, para a questão das taxas como tal, esta é uma questão que o argumento avançado é um argumento de preguiça. É um argumento que mostra a atitude dos governantes e do governo, que é uma atitude de ir buscar as coisas mais fáceis. E a coisa mais fácil de fazer é ir buscar imposto ou taxas dos cidadãos, sem tomar em conta que o cidadão está a empobrecer-se a cada dia que passa, justamente por uma governação mal conseguida deste novo governo. Luvunga, lembro que a argumentação é de que a carta de condução não é um bilhete de identidade, portanto não é obrigatório, mais ou menos a ideia que a vice-ministra tentou transmitir de que a carta de condução é para quem tem condições. Este argumento faz sentido. Qual é, no seu entender, a diferença que existe entre uma carta de condução e um bilhete de identidade? Como disse no início, sim, o bilhete de identidade é legalmente um instrumento que todo cidadão deve ter para se identificar como tal. Ora, a carta de condução é uma habilitação para a condução. A condução tem de transporte pessoal e tem de trabalho. Me parece que, estatisticamente, deve andar entre a metade dos que tiram carta de condução para se conduzir a si próprios, também porque não há transporte público de qualidade. Por outro lado, há a outra metade dos que procuram emprego, maioritariamente jovens, para buscar emprego mesmo. Portanto, acha que esses argumentos deviam ter sido considerados quando se decidiu pelo aumento das taxas? Eu quero separar um pouco. Sim. As palavras que a senhora pronunciou, o argumento daquele momento, que é um argumento de comodismo e próprio de uma governação não adequadamente informada
não só no seu processo de tomada de decisão, como também na comunicação e o tipo de relação que estabelece com a sociedade. Mas mais estruturalmente, é aqui onde o meu ponto entra, mais estruturalmente mostra que o governo está à procura de ir buscar de onde é mais fácil ir buscar, e de onde é mais fácil é aumentar as taxas, sem se preocupar com o processo do desenvolvimento das pessoas, por forma que possam ter condições para pagar por esse serviço, ou o próprio Estado, como noutras sociedades, tem condições de suportar, porque o Estado, ele próprio, é um Estado gerador de riqueza, gerador do desenvolvimento. Muito obrigado, Nuvunga. Edilson, quero ouvir também a sua sensibilidade. Nuvunga aqui aponta o comodismo, o Estado foi para o lado mais fácil, uma comunicação infeliz da vice-ministra. Tem a mesma opinião? Antes de mais, permita-me cumprimentar os telespectadores que nos acompanham através do canal da STV. Indo à questão que coloca, fomos de fato acompanhando os pronunciamentos da vice-ministra com relação a este agravamento das taxas. Está claro que não há questionamento quanto à necessidade do agravamento. Me parece que o que está em causa é a magnitude do aumento. E principalmente num contexto macroeconômico que o país vive, em que as pessoas deparam-se com um grave aperto sob o ponto de vista financeiro, decorrente do elevado custo de vida. Então, eu penso que este elemento tem que ser tido em conta quando se está perante a necessidade de agravamento de taxas. O que quer dizer que, ainda que o agravamento da taxa fosse necessário, eventualmente deveríamos ter tido a possibilidade de equacionar um agravamento gradual. Portanto, por um lado, mas por outro e sobretudo a necessidade de uma ampla discussão, portanto, tendo em conta que isso afeta o bolso socializar esta das pessoas e preparar e eventualmente nesse debate público poderíamos ter tido a oportunidade de encontrar soluções alternativas. É preciso também ter em conta que em termos de conceito a taxa não se confunde com o preço. E quando diz isso, acha que pela mensagem que a vice-ministra passou foi necessariamente essa, de que o cidadão estará a pagar por um preço e não necessariamente por um serviço? Sim, seria a obtenção da carta de condução. Olhemos para aquilo que é a abordagem científica do conceito da taxa. A taxa pressupõe a cobrança do Estado, não é? Aos cidadãos pela contraprestação de um serviço. E neste caso significa que o Estado assume a responsabilidade de prover determinados serviços que são úteis e essenciais para os cidadãos, mas no caso em concreto da taxa, ele impõe aos cidadãos que paguem, portanto, um valor pela contraprestação de um serviço que não significa necessariamente o custo do serviço que é prestado. Porque o Estado tem uma responsabilidade. Portanto, se fosse um preço, o preço este seria determinado em função daquilo que são as dinâmicas do mercado. E aí, normalmente, o Estado transfere esta função para o setor privado. Mas ele, como Estado, não persegue o lucro e, por isso, não tem que necessariamente imputar ao cidadão o custo para a provisão de serviços, porque é seu dever assegurar a provisão de serviços de qualidade. Por outro lado, temos que ter em conta aquilo que é o nosso próprio sistema fiscal. O que é que ele determina? O nosso sistema fiscal define que apregoa um princípio de justiça fiscal. Significa que, implicitamente, ele traz a noção de equidade. Significa que o Estado, em nenhuma circunstância, deve impor ao cidadão o pagamento do custo pelo serviço que ele presta. Pelo contrário, deve procurar criar condições que facilitem ao cidadão o acesso ao serviço
aos serviços públicos. Portanto, isto, essencialmente, olhando por uma perspectiva mais teórica e científica, para não tocar nos aspectos que já foram aflorados, que eu penso por Nuvunga. Para mim não precisaria. Vamos avançar. Nuvunga, sei que quer contribuir, mas também há uma questão que é interessante levantar. Vamos olhar para o conjunto dos aumentos das taxas. Há o caso do Inater, já no próximo dia 5, mas também temos estado a acompanhar, sobretudo, os registros e notariados, e também acompanhamos o aumento das taxas ao nível do Gabinfo, embora ainda seja um assunto em discussão. O que exatamente esta forma de tomar as decisões revela? Vimos hoje também numa peça no Jornal da Noite, o Ministério das Obras Públicas também quer puxar para si a taxa de estrada. Portanto, parece haver uma corrida das instituições que podem cobrar as taxas em ir buscar esses recursos. O que isto indicia? Indicia algumas dificuldades financeiras, algum déficit por parte dessas instituições para o seu funcionamento? Sim. Muito obrigado. Queria, antes de tocar este ponto, voltar para a questão que me parece que é estrutural. Quando nós categorizamos os Estados em função da relação que eles estabelecem com os cidadãos, e há um contrato que se estabelece, o que estou a dizer é que se olharmos para a evolução do Estado moçambicano, desde a sua independência até a esta parte, ele tem sido um Estado que faz duas coisas. Uma, se aloja no bolso do cidadão, no sentido de que procura buscar de todas as formas possíveis recursos do bolso do cidadão, sem que este mesmo Estado seja um Estado que promova o desenvolvimento deste mesmo cidadão para que possa ter capacidade de contribuir. Já vivi em alguns países onde as pessoas pagam até o IRPS, chegam a pagar 50%. Mas porque é um Estado que promove o desenvolvimento... Sente a relação do custo-benefício. Esse assunto não se coloca. A questão central, para mim, excetuando as taxas para o Gabinfo, que essas não incidem diretamente sobre o cidadão, mas interferem estruturalmente sobre as liberdades e direitos dos cidadãos, porque vão interferir com a capacidade de funcionamento dos mídias. Mas estas, as várias pequenas taxas que vão subindo, isto mostra que, de facto, o Estado está a caminhar para a falência, sob o ponto de vista de capacidade de funcionar. Está a caminhar para a falência. E essa falência pode estar ligada, na verdade, às dívidas que nós já conhecemos. Então, o Estado pode estar a fazer duplamente aqui. Pode estar a penalizar o cidadão uma segunda vez, quando este mesmo cidadão já foi penalizado pela crise profunda que dia após dia empurra as famílias para uma situação de uma vida a arrosar a miséria, pela atitude do poder público deste país. Muito bem. Nuvunga, Edilson, quero ouvir também a sua opinião, sobretudo comentar o que está a dizer Nuvunga, de que esta dispersão das taxas e o seu aumento pode significar que o Estado está a enfrentar dificuldades e, na expressão da Adriana Nuvunga, o Estado pode estar a caminhar para a falência. Quero ouvir a sua opinião, mas também até que ponto é que compreende-se que, de forma tão dispersa, estas taxas possam aumentar quase que em simultâneo, quando um dos princípios universais das finanças públicas é a unicidade do orçamento. Temos várias instituições do Estado, cada uma que vai através das suas taxas e de mecanismos próprios de financiamento, fazendo também o seu orçamento. Eu poderia enquadrar essa questão num contexto em que, mais recentemente, o CTA pronunciou-se sobre a necessidade de uma centralização do sistema fiscal. Isso é fundamental e é estruturante. Eu penso que, mais do que nunca, precisamos de discutir o nosso modelo, ou redefinir o modelo de sistema fiscal, tendo em conta aquilo que são os desafios de desenvolvimento, principalmente a médio e longo prazo.
a economia precisa de se financiar, o Estado precisa de se fortalecer, mas dentro de um quadro em que se estabelece qual é o nosso modelo de desenvolvimento e qual deve ser o papel do Estado neste novo contexto. O Vunga trazia aqui uma perspectiva histórica e uma analogia com outros sistemas fiscais no mundo. De fato, o debate sobre o papel do Estado na economia é um debate sempre presente. E se nós olharmos para o percurso histórico do país e o papel do Estado na economia, vamos ver que houve um período em que o país adotou um sistema centralizado em que o Estado detinha os meios de produção. Ele arrogava a si a responsabilidade de prover todas as necessidades que a economia poderia, portanto, demandar e garantir a provisão de praticamente todo o conjunto de serviços para a sociedade. Quando decidiu migrar do sistema de planificação centralizada para uma economia de mercado, me parece que pode ter aqui faltado também um debate profundo sobre o novo paradigma em termos de sistema fiscal. Isto vemos porque, não obstante termos adotado o novo modelo, que é de economia de mercado, o Estado continuou a suportar determinados custos que claramente que não eram sustentáveis. Será o caso destas taxas? Ou não? Em parte sim, e nós podemos constatar, por exemplo, que provavelmente a suspensão do apoio direto ao orçamento por parte dos parceiros tenha trazido a tal dificuldade que estamos aqui a levantar da capacidade do Estado de continuar a sustentar custos relativos à provisão de serviços e bens não essenciais. Portanto, o aumento destas taxas dispersas, pelo que está a dizer, tem explicação nesse déficit orçamental que o Estado está a sofrer? Claramente, desde 2014 a 2015. Claramente que tem, mas o ajustamento ele não pode ser feito fora de um contexto em que se redefine um modelo de desenvolvimento. Isto é o que eu quero dizer. Portanto, por um lado, precisamos de ter um amplo debate sobre qual é o caminho e qual é o modelo e o papel do Estado no novo contexto de desenvolvimento e como é que nós criamos ou problematizamos aqui a necessidade de recursos para financiar este aspecto. Agora, por outro lado, eu queria também debater aqui a questão de como é que se processa este aumento, este incremento de taxas, por que elas surgem. É preciso que não deixemos de lado aqui a questão relativa ao fato de quando o Estado decide incrementar as taxas, ele tem presente, em princípio, duas situações. A primeira está relacionada com uma eventual fraca demanda pelo determinado serviço e o Estado, como por via disso, porque a partir da procura deste serviço não consegue cobrir os custos para a provisão, incrementa a taxa. Mas, por outro lado, o Estado pode ter intrinsecamente relacionado à necessidade do incremento da taxa a necessidade de restringir o acesso a determinados serviços. Portanto, falta-nos aqui a informação sobre qual terá eventualmente sido a ratio para o incremento da taxa. Se for apenas o custo, como dissemos inicialmente, ele não é suficiente para justificar, porque não é esse o papel do Estado. Mas se por via do incremento estivermos a dizer que há uma procura limitada e por via disso queremos corrigir esta disfuncionalidade, então teremos que ter mais elementos. Ou, por outro lado, que este incremento possa estar a indicar que o Estado quer regular o mercado, portanto, das cartas de condução, de modo a disciplinar o seu uso. Portanto, aqui temos que dizer que falta alguma informação. Falta informação e se fossem esses os argumentos, se calhar poderíamos... Edilson e Nuvunga, vamos avançar para outro tema, que é a conferência de imprensa do governador do Banco Central. Há aqui 2 pontos. O primeiro tem a ver com a resposta que Rogério Zandamela deu ao relatório da auditoria da KPMG
e o outro tem a ver com a dívida interna pública. No Vunga, começamos pela dívida interna pública. O governador do Banco de Moçambique essencialmente voltou a fazer soar o alarme. A dívida subiu 2 bilhões de meticais no mês. O governador classifica como elevada e crescente. Eu queria lembrar aqui as palavras de Adriano Maliani, recentemente no encontro com jornalistas, que transmitiu a ideia de que não tem o mesmo entendimento e que a imprensa e o Banco Central olham para a dívida total que está a subir num sentido de desespero. A explicação do Ministro das Finanças é de que esta dívida, que é alta, resulta da consolidação fiscal, que passa por incluir nas contas toda a dívida do Estado. Deu os exemplos do pagamentos atrasados dos subsídios às gasolineiras, o reembolso do IVA às empresas, empréstimos contraídos com aval do Estado para a construção de edifícios públicos, entre outros. No Vunga, a minha pergunta é: como é que olha para o crescente endividamento público, mas também para estas duas linhas de intervenção diferentes, uma do lado monetário, em que lança-se sinais de susto, de alerta, mas do lado fiscal passa-se a mensagem de que está tudo sob controle? Muito obrigado. Eu penso, Mucipo, o seguinte, que não nos esqueçamos, em primeiro lugar, que foi em redor do Ministério das Finanças que se desenhou o cenário onde estamos hoje, de grande endividamento. O Ministério das Finanças é o pivô daquilo que é o endividamento público, interno e externo. Então, as recentes, os posicionamentos públicos recentes do Ministério da Economia e Finanças padeceram de confiabilidade no que diz respeito à qualidade da informação que partilhava com o público. Então, eu sou inclinado a confiar mais na informação do Banco de Moçambique, porque nos anos recentes foi o Banco de Moçambique que sempre mostrou alguma credibilidade, exatamente, com o Ministério da Economia e Finanças. Sim, então sou mais inclinado a concordar com o alerta do governador do Banco de Moçambique. Primeiro. Segundo, porque a informação que eu tenho, e penso que muitos também têm, é de que o cenário de falência do Estado gira em torno também dos números que o Ministério da Economia e Finanças vai brincando com eles assim um pouco. E se olhas para aquilo que é a dívida pública interna e a qualidade dessa dívida pública, quem são as pessoas a quem o Estado deve? Qual é a qualidade e a credibilidade dessa dívida? O que eu estou a dizer é o seguinte: era necessário uma auditoria independente à dívida pública interna. Nós, os cidadãos... Qual seria o objetivo dessa auditoria, no Vunga? Iria culminar em quê? Perceber quem são e a seguir aí qual seria o passo? Como é que isso ajudaria a resolver o problema do endividamento interno? Ajuda, em primeiro lugar, a sanearmos. Temos experiências, já fiz trabalho em alguns países, onde a qualidade da dívida interna é inflacionada, normalmente à volta de 15% a 20%. Ou seja, as pessoas metem expedientes para recolher dinheiro público dos cidadãos, do bolso dos cidadãos, de produtos que não chegaram a ser entregues aos Estados, por um lado. Por outro, de produtos duvidosos para o Estado. Então, há necessidade de nos organizarmos como sociedade para uma auditoria independente à dívida interna. Mas esta justificação do Ministro da Economia e Finanças no Vunga não tem sentido na ideia de que integrou-se toda a dívida da sociedade a estes exemplos dos pagamentos atrasados de subsídios às gasolineiras, o reembolso do IVA. Mas, Mucipo, numa situação de governação eletrônica como de hoje,
Isso deve ter sido feito há muito tempo. O Estado não pode fechar o ano, as contas, sem fazer isso aí. Isso é a lição básica de contabilidade da escola comercial. Não pode vir agora dizer que fez isso. Por que não fez antes? Esse é trabalho básico da contabilidade pública fazer. Consolidar as contas públicas é tarefa básica. Quer dizer, você não percebe como é que é possível, numa situação de hoje, vem nos dizer isso. Sobretudo quando é para aumentar o valor da dívida pública. E quem vai pagar são os cidadãos. Muito bem, Nuvunga. Edilson, concorda com esta ideia de uma auditoria à dívida interna pública? Ponto 1. Ponto 2, quero ouvir o seu comentário relativamente ao crescente endividamento interno, mas também a esta, digamos, falta de sintonia entre o lado monetário e o lado fiscal, de acordo com aquilo que são as palavras do governador do Banco de Moçambique e o ministro da Economia e Finanças. Bom, que a dívida interna tem estado a crescer, portanto, é um fato. E é preocupante quando notamos que, de certo modo, há um crescimento na emissão de títulos. Naturalmente, ainda há pouco tempo foram anunciadas a emissão de mais títulos de dívida pública, que tem um risco implícito que está relacionado ao seu efeito crowding out. Como sabemos, a emissão de títulos de dívida pública, não obstante terem a sua utilidade para o financiamento de déficits de tesouraria corrente, elas afetam a disponibilidade de recursos para o financiamento da economia, via setor privado. O que significa que, a curto e médio prazo, temos um risco de encarecimento do custo do acesso ao crédito. Portanto, sob o ponto de vista teórico, estamos a dizer que, embora está a competir com o setor privado. Embora haja um esforço de estabilização macroeconômica, há um risco de contração por via da redução da disponibilidade do crédito. Isto é indubitável. Sob o ponto de vista de aferição da fiabilidade da informação sobre a dívida que é divulgada, eu creio que o Tribunal Administrativo tem esta competência e ela há de fazê-lo de forma sistemática. Portanto, isto não há de ser a grande questão. A grande questão, no meu ponto de vista... Portanto, é dispensável uma auditoria se o Tribunal Administrativo fizer este papel como deve ser. Exatamente, porque ela tem dentro das suas atribuições esta competência. E o que é necessário é que haja uma transparência na gestão das contas públicas e que a informação que for partilhada seja uma informação de fato que corresponda àquilo que é a realidade. E eu creio que as instituições, dentro do seu quadro e das suas atribuições, saberão fazer o seu papel com responsabilidade. O que chamamos a atenção é o risco. E esta questão do risco do sobreendividamento do Estado é levantada pelos parceiros por causa das suas consequências nefastas, quer para o lado monetário, mas também para o lado fiscal. Nuvunga, como se ouve da parte do Edilson, o Estado tem mecanismos próprios de aferir a credibilidade da informação que recebe junto dessas instituições através do Tribunal Administrativo. Não concordo com esse posicionamento. A situação em que nos encontramos hoje, depois dos moçambicanos terem experimentado melhorias naquilo que são as suas condições de vida, isso tudo desapareceu de um dia para o outro justamente porque este mesmo Tribunal Administrativo não fez o seu trabalho como devia fazer em relação às dívidas ocultas. E tem sido o elo fraco desse processo. Então, não concordo que o Tribunal Administrativo vá hoje, depois de ter nos habituado a deixar passar esta situação toda, que vai fazer esse trabalho. Se o endividamento público interno é claro, é legal todo ele. Se todas as pessoas que dizem assim, o Estado lhes deve dinheiro, é legal isso tudo.
Então, não tem problema. Vamos fazer auditoria independente a esse endividamento público e vão receber as pessoas. Mas porque o país é dos cidadãos. Muito bem. Edilson, para sairmos deste ponto, a credibilidade das instituições face às experiências anteriores, como coloca Adriano Vunga? É um ponto de vista. Nós temos presente os relatórios da Auditoria do Tribunal Administrativo que, de fato, já trouxeram e sempre partilharam algumas situações. A questão que se pode colocar é o segmento das questões que são levantadas pelo Tribunal Administrativo. E há de ser por esse motivo que o meu colega de painel levanta algumas reservas. Que a solução passe necessariamente por uma auditoria independente pode ser uma vertente para o processo em causa, mas, sobretudo, o que nós levantamos como o ponto assente é que há instituições que por lei, têm este mandato e se não o fazem, temos que descortinar o motivo por que não os fazem e impor que elas o façam, sem necessariamente termos que criar novos mecanismos ou novas instituições. Muito bem, vamos avançar ainda relativamente à conferência de imprensa do governador do Banco de Moçambique. A outra nota foi a resposta que o governador Rogério Zandamela deu sobre as irregularidades detectadas nas contas do Banco Central pela KPMG. Só para termos aqui uma ideia, Zandamela desvalorizou a auditoria e disse mesmo que a sua relevância é discutível, visto que o sistema moçambicano ainda não está preparado para seguir os padrões de avaliação apresentados pelos auditores das contas do Banco Central. Minha pergunta no Vunga é qual é a análise a estas declarações do governador do Banco de Moçambique, considerando que a auditoria é um instrumento crucial, se não determinante na tomada de decisões econômico-financeiras? Há pouco tempo eu disse que apoiava o Banco Central em termos de credibilidade em relação ao Ministério da Economia e Finanças. Isso retém. Agora, não concordo aqui com o governador do Banco de Moçambique. Não pode. Não. Isso aqui, se ele estiver nos a ver, que se retrate publicamente. A KPMG é uma empresa de auditoria das 5 maiores. No passado, utilizou um relatório da KPMG para intervencionar ao MOSA. Né? Era importante, esse instrumento era válido para a intervenção. Hoje já não serve. Que é sobre as suas contas. Diz que não. Então, se está-nos a acompanhar, e creio, se não está-nos a acompanhar, que os assessores tomem nota e informem ao governador de que não, ele tem que vir ao público a se retratar. Porque dele esperamos um papel de credibilização das instituições. Quando as instituições de auditoria independente são fortalecidas, quem ganha é a democracia em Moçambique. Então, aqui, nota muito negativa. E isto aqui, há 2 anos, tive uma reunião com o Banco de Moçambique. E isto resulta da governação do Banco de Moçambique. Noutras sociedades mais democráticas, enquanto o governador do Banco de Moçambique é o guardião, ele tem um conselho de administração perante o qual responde. No caso aqui, os administradores do Banco de Moçambique são seus subordinados, mas um e o outro. Então, ele não tem um conselho de administração perante o qual presta contas. Então, é urgente a revisão da orgânica do Banco de Moçambique para melhorar os seus padrões de governação, por forma que o relatório da auditoria do Banco de Moçambique não deve ser enviado ao governador do Banco de Moçambique. Tem que ser enviado ao Conselho de Administração, perante o qual ele responde. Ele tem que ser chamado para responder ao relatório da auditoria que está na posse do Conselho de Administração. Neste momento vai para ele. Ele diz, não, isto aqui, e como estou a dizer, os administradores lá são subordinados dele. Não, isso não pode. Isso não pode acontecer. Então, o que tem que ser feito aqui, urgentemente, é os padrões de governação do Banco de Moçambique. Muito bem. Edilson, qual é a sua opinião em relação a estas palavras
Rogério Zandamela, que desdramatizou completamente as irregularidades levantadas pela KPMG. De fato, é difícil dar credibilidade ao discurso ou ao pronunciamento apresentado pelo governador, tendo em conta a substância dos elementos que a KPMG levantou no relatório da auditoria. Comecemos por, talvez, recordar que a operação do financiamento, para não usar o termo resgate, do Mozabanco, até hoje não houve um desfecho, pelo menos sob o ponto de vista de decisão, tendo em conta que não há dúvidas que o Banco Central, como entidade reguladora, estava em conflito de interesses ao intervencionar num banco apenas, quando nós sabíamos que o sistema monetário no seu todo estava a enfrentar enormes dificuldades. Portanto, isto é preciso que se diga. E o próprio relator da KPMG levantou alguns aspectos ligados a essa intervenção que afetaram aquilo que é a posição econômica financeira do reporte financeiro de 2017. Ou seja, já existe aqui uma consequência direta da operação e que agora o governador do banco vem desdramatizar. Portanto, quando temos ainda aqui um aspecto por esclarecer. E olha, há um outro elemento que eu queria trazer à superfície. Na mesma ocasião, anunciaram-se medidas contra algumas instituições financeiras. E, curiosamente, desde o momento que o Banco Central intervencionou no Mozabanco, nunca mais ouvimos falar de nenhuma irregularidade verificada neste banco. É racional que a sociedade especule que provavelmente esta entidade deixou de ser prevaricadora porque ela está sob a égide do Banco Central. Por isso, de fato, há necessidade de se esclarecer e de se regularizar, porque não é ético, até sob o ponto de vista ético, que esta situação persista. A KPMG levantou aspectos concretos que nesta conferência de imprensa não foram esclarecidos. Era suposto que o governador nos dissesse, para cada um dos elementos, por que é que ele conclui que não tem relevância material. E a KPMG foi peremptório naquilo que são os impactos, sob o ponto de vista de definição daquilo que é a situação econômica financeira, ou seja, a situação patrimonial do banco. A partir do reporte financeiro de 2017, nas condições em que foram apresentadas, é impossível saber qual é que é a posição econômica e financeira, tanto do Banco Central. E isso o governador não pode agora dizer que não é relevante. Portanto, de todo o governador, eu creio que não há de ter sido feliz nos pronunciamentos e, mais do que isso, deveria estudar um mecanismo interno para transmitir os seus comunicados, porque temos estado a verificar que há aí algum problema de comunicação que depois pode, se calhar, fragilizar todo o bom trabalho que o Banco Central poderá estar a fazer. Muito bem. Ainda sobre este ponto, no Vunga, nós acompanhamos o Banco Central a aplicar de forma bastante recorrente coimas a vários bancos, sobretudo, digamos, os Big Five. Os 5 principais bancos são sempre aplicados por questões ligadas a suspeitas de transferências para ações de terrorismo, em que nessas situações o próprio banco usa a informação da auditoria para tomar esse tipo de decisão. Ouvimos o governador do banco a vir dizer que os bancos comerciais, os bancos centrais a nível mundial já não dão muita atenção a estes relatórios de auditoria. E uma das citações que consta no relatório da KPMG
é que eles, sobretudo, conduziram o seu trabalho à luz das normas internacionais de relato financeiro, portanto, que é uma norma universal, que não se restringe a Moçambique. Portanto, há aqui uma necessidade do governador, conforme levantava o Edilson, vir explicar exatamente os problemas que são levantados pela auditoria. Sim. Bom, não, creio que se o relatório já é final, houve o contraditório, portanto, se os pontos estão lá claros, é que as regras da Intosai não foram por parte, né, fazendo o trabalho, cumprindo as regras da Intosai, e o banco está nessa situação, é como disse antes, aqui claramente o Banco Central, como a entidade monetária, está em conflito com aquilo que é o seu papel na sociedade. E o que estranha um pouco aqui é o silêncio da ordem dos contabilistas e auditores, assim um pouco. Penso que essa entidade tem que vir a público, claramente, a condenar. Os bastonários não podem existir só para serem bastonários. Não, tem que estar lá. São os bastonários que estruturam a nossa democracia. Então, tem que vir a público, claramente, condenar de forma clara e veemente e pedir que o governador do banco entre no relatório e discuta o relatório com a seriedade que os assuntos merecem, mas também com o mesmo vigor com que aplica as multas para aqueles que não cumprem as regras que o banco estabelece. Então, são um pouco aqui esses meus pontos à minha vista. Muito bem, vamos avançar para o nosso outro tema e vou assim, Edilson, que são os resultados das eleições autárquicas. A CNE, com base no apuramento geral, apresentou estes resultados das eleições dia 10 de outubro. Essencialmente, confirma-se a vitória da Frelimo em 44 municípios, da Renamo em 8 e do MDM em 10. Só para se ter uma ideia, a Frelimo obteve 51,68% dos votos totais, seguido da Renamo com 38,90% e o Movimento Democrático de Moçambique com 8,50%. Isto significa, em termos de assento nas Assembleias Municipais, 37 assentos para a Frelimo, 489 para a Renamo e os restantes 84 para o MDM. O outro dado importante é que todos os 53 municípios passam pela primeira vez a ter oposição. A minha pergunta é: como é que olha e o que se pode dizer relativamente a este novo mapa político em Moçambique? Quais são as suas grandes notas em relação à forma como passarão a funcionar as nossas autarquias face aos resultados dessas eleições? Primeiro, é importante reconhecer que tivemos um momento ímpar na democracia moçambicana. Ganhamos como país com a participação dos principais partidos, depois de vários anos termos assistido a um boicote, principalmente do partido Renamo. Igualmente tivemos das maiores participações em termos de eleitorado, comparativamente aos pleitos anteriores, o que significa que o interesse e o sentido de patriotismo dos cidadãos ganha, portanto, um incremento em termos de qualidade. Do ponto de vista de resultados, não há dúvidas que o Partido Frelimo é o partido que saiu fortalecido desses pleitos, principalmente tendo em conta todo o contexto, como nos referimos, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista político, que por si só criou determinadas barreiras ou dificuldades ao próprio partido, portanto, tendo em conta que ele é o partido que está no poder, mas com esses resultados a ilação que tiramos é que o povo continua a depositar o voto. Na Frelimo significa que deposita confiança no partido e acredita que com o Partido Frelimo pode continuar a merecer e a ter esperança de um futuro risonho.
De fato, em algumas autarquias sentiu-se um equilíbrio em termos de posicionamento dos votos entre os partidos. Estamos a dizer que a oposição cresceu ligeiramente com um incremento de mais 4 autarquias comparativamente àquelas que vinham sendo geridas pela oposição, e temos mais 5 autarquias onde, em termos de assentos, há um ligeiro equilíbrio. Nota dominante, eu gostaria de trazer particularmente para a cidade de Maputo, onde assistiu-se a uma realidade onde provou-se a supremacia do Partido Frelimo. Sabemos nós que no caso da cidade de Maputo, os antecedentes todos davam uma tendência provavelmente idêntica ao que se verificou depois na Matola, onde ninguém esperava que o resultado fosse idêntico, mas o Partido Frelimo na cidade de Maputo sente-se que saiu bastante fortalecido. Porque conseguiu em pouco tempo, portanto, virar todo o cenário e as perspectivas a seu favor. Como disse. Nuvunga, qual é a sua leitura em relação ao novo mapa político face a estes resultados apresentados pela CNE? Muito obrigado. São muitos aspectos que se podem dizer. Queria iniciar pela governação eleitoral, que integra o STAE, CNE e o Conselho Constitucional. Ainda vamos chegar aí. Ainda vamos chegar aí.